Bom, então estamos aqui iniciando o nosso grupo de estudos do Grupo de Estudos Despertar. O objetivo do nosso grupo é que a gente estude juntos. Este é um momento importante para que a gente possa compreender as coisas numa amplitude maior. É importante a gente compreender que a doutrina espírita, ela é ampla, ela envolve outras religiões, ela envolve a vida, porque ela integra a vida material com a vida espiritual. Não é? Então, estudar sobre a doutrina dos espíritos, sobre o mundo dos espíritos, é uma necessidade para o nosso processo de conexão. A gente vai discutir alguns pontos hoje, nesse início. Antes de tudo, gostaria de agradecer vocês por estarem aqui com a gente, que a gente possa estar aprendendo juntos. Né? É importante a gente entender que não se trata de uma aula, né? Não se trata de um curso, e sim um grupo de reflexão, um grupo de estudos, para que o processo se torne muito mais íntimo, né? Que ele esteja muito mais alinhado às nossas buscas de informação, às nossas buscas de conhecimento, naturalmente sanar as nossas curiosidades. Isso faz parte, né? Faz parte da nossa natureza. Então, compreender que nós fazemos parte de um todo, nós não somos matéria, nós estamos matéria. Então, é isso que a gente quer, na verdade, aprofundar. Onde é que eu estou? Por que eu estou nessa? Por que é que eu decidi estudar? Isso não foi por acaso, né? Isso não é algo que corre solto, não é uma coincidência, né? Tudo está muito interligado e é isso que a gente vai apreender aqui hoje, né? Então, como se trata de um grupo de estudos, não existe professor. Aqui nós estamos, de fato, compartilhando informações, compartilhando experiências. Então, as perguntas, as dúvidas, não existe pergunta que seja banal, não existe esclarecimento que não seja pertinente. Então, tudo faz parte do nosso processo, tá bom? Então, para que a gente possa iniciar tendo o amparo, tendo o apoio da espiritualidade, que nos intui, né? Essa espiritualidade que nos auxilia muito nesse processo. É importante a gente, de fato, se conectar com os nossos mentores, com a espiritualidade que nos cerca. Né? É importante a gente ter isso em mente também, que nós somos aprendizes, sabe, aqueles alunos que têm os seus professores, que têm o seu reforço, que tem pessoas que estão auxiliando, que também são aprendizes. Né? Nós não somos guiados e não somos intuídos por espíritos perfeitos. Nós somos intuídos por irmãos, que também estão no seu processo evolutivo. Então, para que a gente tenha plenitude nesse nosso estudo, nós vamos nesse momento pedir à espiritualidade, vamos pedir a Jesus que nos intua, que nos inspire, que nos auxilie, como naturalmente faz, e que nós tenhamos o nosso coração e que nós tenhamos a nossa mente aberta para recebermos essas instruções. Não é? Porque, na verdade, o que é que nós estamos aqui fazendo? Tanto eu, quanto a Danila, a Carol, a Roberta, nós somos soldados, nós somos mensageiros, somos trabalhadores. E estamos aqui, como uma empresa, você entra numa empresa para trabalhar, você toma treinamento, você passa por um processo de capacitação, para você bem fazer o seu trabalho. Então aqui é a mesma coisa. Para que a gente possa somar na seara de Jesus, a gente precisa entender quem nós somos, onde nós estamos, e nos prepararmos, né, para que a gente possa, de fato, fazer jus, primeiro, a se ajudar, para posteriormente a gente ajudar aqueles que estão mais necessitados. No momento, os mais necessitados somos nós, porque nós atendemos o chamado. Então, de uma forma muito breve, eu gostaria de contextualizar um pouco o porquê que nós estamos aqui reunidos, assim como nós estamos, outras milhões de pessoas, nesse exato momento, estão estudando sobre Espiritismo, cada um de um jeito. Uns estão estudando através do estudo sistemático, outros estão frequentando o centro espírita, outros estão fazendo evangelho em casa, outros estão participando de reuniões mediúnicas. Tudo isso a gente vai conhecer ao longo dos nossos encontros. Então, o que está acontecendo? Por que nós viemos parar aqui nesse momento?
O mais importante é a gente saber que nós não estamos fazendo nenhum favor à espiritualidade. Nós não estamos fazendo nenhum favor a Jesus. O que nós estamos aqui é cumprindo com um acordo que nós fizemos com a espiritualidade. Nós não viemos aqui porque nós fomos agraciados, nós não somos privilegiados. Ao contrário, nós temos certos débitos que devem ser pagos com a caridade na espiritualidade. Então o que a gente está buscando é se instruir para podermos contribuir com o trabalho de Jesus. E que trabalho é esse que a gente tanto ouve falar? Jesus, Jesus. O que Jesus tanto tem feito, tanto está fazendo, que a gente fala tanto de Jesus, a gente ouve tanto falar dele. Então, o que é que Jesus está fazendo? Jesus é o responsável por cuidar da nossa morada para nosso processo evolutivo. E eis que ele é o grande, é como se fosse o diretor de colégio. Então, Jesus ele direciona os trabalhos de desenvolvimento moral, intelectual e espiritual de todos nós. Para ele cumprir com essa missão, ele é um espírito evoluidíssimo, já opera em nível espiritual puro e conta com a ajuda de diversos seres, muitos deles em estado já de anjos, outros em estágios avançados de evolução e outros tantos como nós, almas imperfeitas, almas que estão se redimindo com nós mesmos. Então Jesus ele é o grande guia, ele é o exemplo. Então ele tem essa missão, é uma missão recheada de amor e ele precisa de pessoas para poder ajudar a fazer o trabalho. Então ele conta com todos nós. Aí você diz assim, mas se Jesus é um espírito tão evoluído, por que ele vem atrás da gente para poder fazermos esse trabalho? Primeiro porque faz parte da missão de Jesus, não é salvar ninguém, mas é buscar auxiliar aqueles que querem se salvar, aqueles que querem evoluir. Então este é o primeiro processo. Então ele tem a missão que foi dada por Deus para que ele construa e que ele auxilie na evolução do orbe, do planeta. A palavra orbe significa planeta. Então, a grosso modo, o que Jesus está fazendo é cumprindo com a missão que ele assumiu com Deus. E ele se vale de quê? De amor, de verdade, de compaixão, de caridade e prega a união entre todos nós para que a gente consiga cumprir com esse trabalho. Como nós já viemos ao longo dessa jornada, todos nós conhecemos Jesus, Jesus conhece todos nós, ele sabe das nossas necessidades e ele vem acompanhando o nosso processo de derrotas por cima de derrotas. Ele sabe de cada processo desse. E como é que a espiritualidade sabe? Porque, primeiro, que Jesus é um espírito perfeito, ele tem o dom da ubiquidade, ele consegue desenvolver esse trabalho envolvendo todas as pessoas que ocupam o orbe. Ele é uma consciência crística, é um espírito perfeito. Então, tem atributos que Jesus possui que a gente ainda não conhece. E um deles é dar conta desse tanto de bilhões de espíritos, não só na Terra, como em outros planetas que ele cuida também. E então, ele usa sim, ele não vai usar somente espíritos perfeitos, somente anjos, porque senão ele não teria como provar para as trevas que as trevas podem evoluir também. Então o fato de Jesus utilizar de nós, que somos espíritos ainda devedores, é justamente para que sirvamos de exemplos para aqueles que não acreditam que Jesus é luz. Porque do mesmo modo que nós estamos aqui acreditando que Jesus é luz, existem outros espíritos que estão convencidos de que Jesus não é luz, que o certo é ficar nas trevas. Então o que ele quer de fato é unir todas as pessoas em torno deste processo. Uns vão de um jeito, outros vão de outro, cada um ao seu tempo. Não existe ninguém adiantado nem ninguém atrasado. Cada um está ao seu tempo. Então, para contextualizar isso, como nós somos almas devedoras, a gente cansou. Cansamos, nós já amamos Jesus, nós já sabemos quem Jesus é, ele já vive no nosso coração, só que nós não sabemos transformar esse amor em
atributo de evolução, atributo de crescimento. Então, para que nós possamos, é como se fosse um reforço, que a gente está fazendo aqui um cursinho. A gente não tinha, a pessoa quer passar no vestibular, quer passar no Enem, então ela faz um reforço. E é isso que nós estamos fazendo, quando Jesus diz assim, não, se você quer me servir, então tá bom. Então a gente vai dar todas as ferramentas para que você se torne alguém capaz de auxiliar os outros irmãos, primeiro auxiliando a si mesmo, né? Então, é só para que a gente contextualize rapidamente, né, qual que é o motivo que nós estamos aqui. Então, o grande primeiro passo é se instruir, é conhecer o mundo e entendermos que nós não estamos somente na matéria, nossa vida não se resume a essa existência. Nós vamos passar percalços, vamos passar dificuldades, vamos passar por uma série de tribulações, porque essas tribulações vão ser importantes para que a gente adquira educação espiritual, para que lá na frente a gente entenda que isso não mata, que isso não é o fim do mundo, e para que a gente possa auxiliar outros irmãos que pensam a mesma coisa que a gente pensa hoje, que ficar sem dinheiro é o fim do mundo, que ter uma doença terminal é o fim do mundo, que ter um parente assassinado é o fim do mundo. Então o que a gente vem aprender é que tudo isso faz parte de uma colcha de retalhos. Naturalmente a gente vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de tristeza, e é isso que para a gente aprender a ajudar primeiro a nós, para que a gente adquira paz de espírito, e depois para que a gente possa fazer a nossa função cósmica, porque nós, como falei, a gente não vai, os espíritos evoluídos, eles não são privilegiados, eles são missionários, são espíritos totalmente devotados ao amor, a servir. Então são as entidades evoluídas, elas são altamente ocupadas, altamente envolvidas. E eis que Jesus chegou em um patamar que ele consegue servir a bilhões de seres. Enquanto a gente hoje está aprendendo a cuidar da gente próprio e de alguns parentes próximos, 2, 3 pessoas, 4. Jesus já alcançou o patamar de cuidar de planetas, não é? E de criar planetas. Então a gente está caminhando para se tornar uma entidade crística. Tá bom? Então, para a gente iniciar, a gente está batendo um papo, é importante deixar claro que isso daqui, gente, é um bate-papo, né? A gente monta um roteiro, a gente tem o nosso roteirinho, não é um curso, isso não pode ser um curso, a ideia não é essa. Para quem quer um curso, existe o ESD, que eu particularmente, a minha opinião, né, eu já fiz o ESD, comecei, não avancei, porque parece uma graduação, parece uma faculdade. E eu acho que espiritualidade, conhecimento espiritual, ele toca muito no íntimo. A gente tem que criar uma identidade, a gente tem que abraçar o espiritismo, a gente tem que abraçar o mundo dos espíritos. E como um curso não funciona para mim, para outras pessoas funciona, mas não é o meu particular, né? Então a gente iniciou, a gente já vem fazendo esse trabalho já desde esse ano, e aí nós demos uma parada e reformulamos para sermos neste formato. Então aqui a gente não vai abordar a grade tal como o ESD, mas eu posso compartilhar com vocês posteriormente, quem não conhece ainda, mas pode pegar o ESD e fazer o estudo, né? Inclusive a gente tem até alguns vídeos que a gente gravou dos nossos encontros anteriores, que é muito parecido com o ESD. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco, né, nós vamos bater um papo sobre espiritualização e evolução, né? O que é importante a gente observar é que os temas propostos a gente pode mudar, tá? Aquela grade que a gente montou foi um norte para a gente ter uma referência, mas a gente pode mudar. A gente pode querer estudar outra coisa, então de repente a gente não consegue matar tudo isso aqui, a gente vai voltar em algum tema. Então aí não tem pressa, né? O trabalho, para você estudar o infinito, a gente está estudando o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos é um mundo infinito. Então não tem conhecimento acabado, a gente está só iniciando. Então Deus é tão misericordioso que ele diz assim, ó, você tem a eternidade toda para estudar isso aí. Começou agora, não tem problema. Então vocês vão seguindo. Desta forma, então a gente não tem pressa, né? O importante é que a gente de fato utilize este trabalho, utilize esta ferramenta para que a gente se aprimore.
O grande objetivo da doutrina dos espíritos não é converter ninguém, não é encher centro espírita, não é nada disso. É apenas ligar cada um de nós com Deus. Este aqui é o propósito da doutrina. É melhorarmos a ponto de nos aproximarmos de Deus. Este é o compromisso, não só da doutrina, como de qualquer religião. Por isso que eu defendo, eu sigo a doutrina espírita, mas eu não tiro o prestígio de nenhuma religião, nenhuma, e nem de quem não segue religião nenhuma. Sabe por quê? Porque no final das contas todo mundo está buscando a mesma coisa, e cada um está encontrando o seu caminho. Então o espiritismo não está na frente de ninguém, o espiritismo não é melhor do que evangélico, não é melhor do que católico, negativo. Antes da doutrina dos espíritos, como é que os espíritos se tornaram puros? Então daí a gente já tira que antes mesmo da gente conhecer a doutrina dos espíritos com Kardec, já existiam espíritos puros. O exemplo é Jesus. E Jesus foi criado por Deus da mesma forma que criou todos nós. Então, significa que o caminho não necessariamente é o kardecismo, não necessariamente é o catolicismo, não necessariamente é o protestantismo. O processo é a reforma íntima. É assim que a gente chega lá. É a gente conhecer nossas imperfeições e trabalhá-las através do exercício da caridade pessoal e da caridade coletiva. Ponto. Esse é o grande X para que a gente chegue lá pertinho de Deus. Então o que a gente trouxe aqui foram alguns pontos para que a gente possa refletir, algumas perguntas. O que significa se espiritualizar? O que significa isso? Alguém poderia fazer algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Aqui não tem pegadinha, aqui não tem pergunta certa, nem tem pergunta errada. Eu gostaria de ouvir vocês. O que você acha que é se espiritualizar? Aí tem outra aqui. Se já somos criados espíritos, por que então precisamos nos espiritualizar? Fica essa dúvida, Porque todo mundo diz, não, eu sou um espírito. E é verdade, nós somos espíritos. Qual é a diferença entre espírito e alma? Somos espíritos ou somos almas? Como que Deus criou os espíritos? Então tudo isso a gente reflete para a gente entender sobre espiritualização. Então eu queria ouvir, quem pode, de repente a Valentina, de repente a Valentina traz aí uma novidade que ela já tem, ou alguém, pode fazer qualquer comentário. A gente está aqui, como eu te falei. Eu não tenho a definição precisa, só para deixar claro, eu não tenho a definição precisa do que é se espiritualizar. Honestamente, eu não tenho nem ideia. Uma pergunta, eu não tenho a resposta. O que seria se espiritualizar, você fala, né, Roberta? Nunca parei para pensar qual é, né? Eu nunca me fiz essa pergunta para mim mesma. Entendi. Quem mais gostaria de fazer alguma observação sobre isso? Obrigado, viu, Roberta? Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Que foi ótimo. Isso daí é a realidade de todos nós. A resposta que a Roberta trouxe é a realidade de todos nós, Mais alguém? Danila. Tudo bom, Danila? Como é que você está? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Bem? Ouço direitinho. Que bom. Eu acredito que espiritualizar-se seria uma forma de autoconhecimento, porque espíritos nós todos somos, né? Uhum. É o conhecimento que a gente busca, quem eu sou, para onde eu vou, essas questões que nem sempre a gente consegue responder sozinho. Sim, perfeito. Tudo a ver. Observe que, olha como você colocou, é se autoconhecer. Porque a gente já é espírito. A gente só não sabe que a gente é espírito. Então, para a gente saber que a gente é espírito, a gente precisa, de fato, de desenvolver o autoconhecimento. Tudo a ver. Se nós já somos criados espíritos, por que precisamos nos espiritualizar? Qual que é a diferença entre espírito e alma? A diferença básica é que a alma é um espírito na carne. É um espírito que tem um corpo para chamar de seu. Está vivendo a experiência carnal. Então nós somos espíritos, sim. Porém, nem todo espírito é uma alma. As pessoas falam assim, uma alma penada e tal. São termos de falar. Então,
Quando alguém chega e fala assim, eu vi uma alma. Pode ser que viu uma alma se aquele espírito que apareceu ainda estiver encarnado, porque acontece o desdobramento, né? Acontece isso sim. A gente vai falar muito mais na frente sobre essas movimentações, como é que existem as interações, né? Então nós somos espíritos e estamos alma, porque nós estamos na carne. A partir do momento em que a gente desencarnar, a gente volta ao estado de espírito. E carregamos, quando a gente for estudar sobre os corpos espirituais, nós carregamos os corpos, porque o espírito é um dos corpos, é o principal, né? É o que chama de corpo espiritual, que é a centelha, é uma luz. Então o formato humano não é o formato definitivo, ele não é o formato final e nem foi o formato inicial, é um estágio. O espírito, ele não tem a forma humana, ele é uma existência inteligente, compreende? Então o espírito não tem o formato de um corpo. O que dá o formato do corpo é um dos corpos espirituais chamado perispírito. A gente vai estudar isso mais na frente, né? Como é que Deus criou os espíritos? Só Ele sabe. Só Deus sabe. É o grande mistério. Né? Ninguém sabe como Deus cria os espíritos. Ele cria e Ele nunca parou de criar. O universo ele é infinito. O conceito de infinito é tudo aquilo que não tem fim. Né? Ele não tem começo e nem tem fim. Então ele não para de criar. Se ele parasse de criar, poderíamos considerar que o universo é finito. Então ele não para de criar. Né? Então o que significa necessariamente se espiritualizar? Se Deus não criou um corpo, se Deus não criou a mim do jeito que eu sou, Ele permitiu a minha evolução até chegar onde eu cheguei, mas Ele não me criou desse jeito. Ele me criou puro espírito. Só que sem nenhum conhecimento, é o que a gente vai ver nos tópicos. Ele me criou purinho, uma folha em branco. Então, se espiritualizar é chegar no estado puro. É abandonar os corpos que não são espirituais, os corpos que são materiais ou semimateriais. É chegar ao nível de Jesus, que é uma entidade crística, é uma entidade já em nível último. Agora, Jesus, para Ele estar entre nós, há 2000 e poucos anos atrás, Ele precisou se materializar em um corpo adaptado àquela vibração, àquela energia. Então Ele precisou da matéria para interferir para estar naquele corpo, né? Naquele momento ali, ser pego, inclusive para que ele fosse humilhado, para que ele fosse chicoteado, para que ele fosse agredido, para que ele fosse traído, ele precisava estar no estado de carne. Mas Jesus, ele é um espírito puro, ele está nesse estado e é em busca disso que nós estamos, né? Aí a gente bota uns tópicos aqui. O entendimento sobre espiritualizar-se não significa obrigatoriamente seguir alguma religião ou seita. É aquilo que a gente falou. Né? A gente não tem uma religião que possa dizer assim, essa é melhor do que a outra. Não. E não tem uma que a gente pode dizer assim, fulano ainda é católico, um dia ele vai se tornar espírita. Não necessariamente. Né? As religiões, ao longo do tempo, que a religião é a criação humana. Assim como a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita kardecista, ela é uma criação humana, porque os espíritos que trouxeram as informações, eles também fazem parte da geração. Então, os conhecimentos eles vão se expandir à medida em que nós nos tornarmos aptos a adquirirmos outros conhecimentos. Então, o fato de eu seguir uma religião e o outro irmão seguir outra religião não quer dizer nada, não quer dizer que ninguém é melhor do que o outro, né? Cada um encontrou ali temporariamente respostas naquela religião. Chegará um dia que ele não vai estar mais lá. Quantas pessoas saem do kardecismo para ir para outras religiões? Isso é muito comum também. Né? Existem pessoas que chegam em um ponto e dizem assim, olha, eu não tenho todas as respostas, eu não encontrei todas as respostas no kardecismo. Eu vou para outro, eu vou para a holística, ou eu vou voltar para... eu era do evangélico, eu saí do evangélico, vim para o espiritismo, eu quero voltar para o evangélico. Pode, sim. Isso acontece
é normal que aconteça isso. Por que isso é normal? Porque a religião, ela, como o próprio termo está dizendo aqui, o termo religião está ligado à reconexão do indivíduo com o universo. A religião vem de religare, de reconectar. É nós nos reconectarmos com o universo, nos reconectarmos com aquilo que nos traz paz e que nos reequilibra. Cada vez que a gente se afasta do universo, achando que nós somos seres soltos, que nós somos uma obra acabada, que nós somos uma obra já concluída, a gente começa a sofrer as dores dessa separação. E aí a gente necessita, o espírito clama por algo que me devolva para o universo. E aí as pessoas vão em busca de alguma resposta. Muitos se perdem nas dores psíquicas, nas dores do espírito. Por quê? Porque se sente órfão. O ser humano precisa se sentir integrado, ele precisa se sentir parte deste grande todo, né? Então, espiritualizar-se está relacionado em alcançar a nossa ligação com o cosmos. Nós somos uma grande rede. Não pensemos, aliás, que nós não estamos integrados. Olha como nós estamos ligados aqui, né? Eu poderia estar na mesma... Danila, vamos dar um exemplo. Danila tem vizinhos ao redor dela. Mas na matéria, ela não está ligada com eles. Cada um em sua casa. Eu estou aqui a não sei quantos quilômetros de distância de Carol, de Marlene, e nós estamos ligados em espírito. Então existe uma conectividade que suplanta a matéria. Nós estamos em um estado que não é a conexão material. Isso. A gente às vezes está no mesmo sofá. A gente está sentado aqui, tem uma pessoa do nosso lado e está cada um em um mundo. Não é assim que acontece? Né? Então, o que prevalece é a conexão cósmica. E todos nós fazemos parte dessa grande rede cósmica. Onde uma pessoa, se nós estivéssemos em um mundo perfeito, e fosse permitido neste mundo perfeito entrar um de nós, este um de nós iria desajustar toda a rede espiritual daquele mundo. Por quê? Porque nós nos conectaríamos com ele e a gente iria, de certa forma, desajustar. Então, o que a gente precisa, de fato, é compreender que nós fazemos parte de um grande todo. Deus não criou ninguém que seja eliminável, ele não criou ninguém descartável. Todos nós temos o nosso papel aqui. E as dores do mundo, os sofrimentos do mundo são provocados também por cada um de nós aqui. Pelos nossos pensamentos, pela nossa energia, por aquilo que a gente quer, pela predominância da gente em querer as coisas materiais, pelos sentimentos materiais. Então nós desajustamos o mundo, como não sou só eu, não sou só Danila, não é só Carol, todas as pessoas somando, e nós estamos basicamente nas mesmas faixas vibratórias, e então o mundo é o retrato de quem habita, né? Porque o mundo é constituído da energia de quem habita. Então o que a gente está aqui, na verdade, buscando nós estamos sendo, a Valentina não está aí, então a Valentina faz parte de uma geração que já possui uma frequência vibratória diferente. Ela já tem uma outra faixa energética, que é diferente da mãe, que é diferente do avô, que é diferente do bisavô. Então, o que é que está acontecendo? Estão vindo para cá seres, já neste processo de melhoramento, que estão trazendo uma energia renovada, uma energia de benevolência, uma energia mais purificada. Não é uma energia perfeita, mas já é uma energia renovada. E aí, cada um aqui está fazendo o seu esforço para poder se manter nesta frequência. Porque quem vai ser o futuro do energético do planeta Terra será a Valentina e toda a galerinha que está com ela aí. Alguns que estão mais na frente, outros que estão mais chegando, que estão nascendo por agora, outras gerações que virão. Então, uma vai substituindo a outra em frequência vibratória. Então, este é o grande convite. Que a gente está buscando se espiritualizar isso, porque essas gerações já são gerações que não estão
ainda estão aprisionadas na matéria, ainda tem vínculo com a matéria, mas já em um outro nível. Ela já não necessita tanto da matéria quanto a gente ainda precisa. Então esse é a grande necessidade da gente se espiritualizar. E observe que isso tem plena ligação com a evolução. Podemos afirmar categoricamente que os espíritos podem ser que um ou outro não, mas observando o todo, a geração da Valentina é uma geração de espíritos mais evoluídos do que a nossa. Eles já estão em um outro patamar de evolução. E a gente percebe isso com muita clareza, basta você olhar ao seu redor. Basta você olhar como essa geração se comporta, quais são os valores, né, quais são as escolhas. Agora, Deus também nos dá o primeiro momento, até porque esses espíritos também precisam evoluir. Esses espíritos não são espíritos puros, eles precisam evoluir. Então eles precisam ser ensinados pelos pais também, porque os pais também têm bagagem para apresentar. Por isso que eles não nascem independentes e por isso que eles não nascem prontos para essa encarnação. Os pais precisam passar certos conhecimentos que vão ajudá-los a se libertar das imperfeições, ou então direcionar para se libertar das imperfeições. Mas do mesmo jeito que os pais ajudam, eles também podem atrapalhar. Podemos, de forma inadvertida, desviar o curso dos nossos filhos, através de futilidades, através de apego excessivo à matéria. Então muitos espíritos pedem pais que sejam desta forma, até para poder testar a sua capacidade de resiliência, e muitos não conseguem, né? Então é isso que é importante a gente perceber. O processo de espiritualização é um processo inevitável e irreversível. E aí as crianças de hoje já nos ensinam muitas coisas. Elas já nos trazem lições diferentes, né? Então, a grosso modo, se espiritualizar é abandonar a matéria aos poucos e entendendo que a nossa vida não se resume a essa existência. A vida, estou amando tudo, estou amando poder participar, estou entendendo tudo, gratidão. Que bom, viu, Carol? Obrigado aí, e podem comentar, podem dar sugestões, tá bom, pessoal? Então, estão intimamente ligados. Se espiritualizar e evoluir estão intimamente ligados. Se eu estou querendo me tornar espírito e quero me libertar das minhas conexões com a matéria, e o espírito é o estágio final, podemos dizer assim, o estágio último, então eu estou em processo evolutivo. Cada vez que eu consigo me libertar das amarras materiais. E quando nós falamos amarras materiais, não são só os bens, não é só casa, carro, comida, roupa, não. É, acima de tudo, os pensamentos materializados. Quais são os pensamentos materializados? São aqueles que nos colocam, que nos afastam ou que impedem de eu desenvolver esse sentido crístico de perfeição. Esse sentido de não me sentir dono de nada, de não me sentir proprietário de nada, a não ser da minha existência. Esse aqui é o entendimento de desmaterializar-se. É entender que a gente precisa, sim, nós temos uma existência material porque é necessário. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa morar, a gente precisa se locomover. Nós não vamos conseguir nos libertar das paixões tão rapidamente, mas cada dia mais a gente tem uma oportunidade de ir deixando para trás essas questões materiais. Então, para que a gente possa compreender direitinho, eu vou até aqui para o final, onde eu coloquei alguns pontos aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, tá, gente? Se vocês estiverem vendo, me avisem, viu? Se não estiver vendo, vocês me avisam. Então, as etapas de evolução do ser. Nós temos aqui o ser primitivo, que este ser primitivo é, de fato, como o próprio nome diz, é o ser primário. A gente não vai abordar isso hoje,
o que é ser um ser primitivo, porque isso aí é bastante coisa. Mas o que a gente precisa entender é que ser primitivo, ele é um ser inconsciente. Ele tem um nível de consciência muito baixo. Depois nós temos o ser instintivo, que é aquele que tem um nível de consciência ligado apenas à sua vida material. Nós temos o ser racional, que é aquele que utiliza da razão. Ele já pensa, que ele já tem alguma consciência de que ele não está só, de que não basta se alimentar, de que não basta sentir. Ele precisa avançar, ele precisa pensar, ele precisa ponderar, ele precisa fazer algumas coisas que não são instintivas, porque o instinto, ele não tem razão. Muitas vezes ele não tem razão. Se não fosse pela nossa racionalização, nós ainda nos mataríamos para nos alimentarmos. Hoje a gente não precisa mais se matar para se alimentar, mas a gente já fez muito isso. Nós somos seres que temos no nosso DNA um instinto de antropofagia, que é consumir um ser humano. Você quer ver? Basta pegar algumas pessoas e colocarem em condições de necessidades básicas não atendidas. Um vai começar a matar o outro para se alimentar. É fato. Entende? Porque é necessidade do organismo. Então está muito ligado à necessidade orgânica. O ser moralizado é aquele que já usa a razão para se melhorar. Ele tem a capacidade de pensar. E ele pensa, ele não pensa, por exemplo, a gente poderia dizer assim, mas uma pessoa pensa em fazer o mal também. Sim, com certeza. Então o que diferencia o que faz com que uma pessoa, do ponto de vista de razão, seja mais evoluída do que outra? É a capacidade da moralização. É de fazer aquilo que é moralmente correto. Respeitar o dever do outro, respeitar o direito do outro, compreender que ele não é o centro do mundo. E aí vem o último nível, que é o ser espiritual, que aí já passou de todas as etapas, desde o ser primitivo, e já se desmaterializou a tal ponto que hoje ele é um ser espiritualizado, ele já é espírito puro. Já não necessita mais, inclusive, de reencarnações. Tá? Então, voltando, essa que é basicamente a nossa necessidade. Então, por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque nós precisamos, o nosso espírito assumiu um compromisso, acima de tudo, consigo mesmo, de que, de fato, agora é para valer. Agora eu quero evoluir. Agora eu quero dar passos. É aquele aluno indisciplinado que perdeu o ano várias vezes e um dia ele acorda e diz, olha, a partir de hoje eu vou ser um bom aluno. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, vou assistir todas as aulas, não vou mais faltar, não vou mais me envolver com aqueles alunos indisciplinados, eu agora quero ser um aluno aplicado. Isso não fará de mim o melhor aluno da sala, nem o melhor aluno da escola, mas somente assim eu vou conseguir passar de ano. Eu vou passar os próximos anos para eu terminar essa escola, né? Então esse é o nosso grande desejo, é o nosso grande ânsia hoje, observar que nós somos espíritos que escolheram evoluir, e evoluir é se desmaterializar. Estamos aqui caminhando como a Danila colocou aqui, estamos aqui caminhando como ser moralizados que desejam alcançar o ser espiritual. Exatamente. Então, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando seres mais moralizados. Nós ainda estamos em um estágio em muitos casos, nós ainda nos valemos dos instintos, né? Então, quando a gente reage com agressividade, quando a gente revida um insulto, quando a gente falseia alguma coisa, a gente volta ao estado de instinto, que é um estado de preservação. Então, muitas vezes, no fundo, quando a gente faz uma maldade para a pessoa, comete uma ofensa, ou então comete uma agressão, ou o que quer que seja, no fundo, não é que a pessoa é má, é que ela desce do estágio de racionalização e volta para o estado instintivo de autopreservação.
É como se quisesse colocar alguém num estado de inferioridade em relação a si. Então parte para agressão, parte para ofensa, humilha, ou então bate mesmo, usa da violência, ou então comete um homicídio. Então são estágios instintivos, onde o instinto fala mais alto. E aí não tem nada a ver com emoção, porque emoção é evolução. Lidar bem com as emoções não tem a ver com instinto. Instintos são aqueles nossos comportamentos primários que mais nos aprisionam na matéria. A gente não tem pensamento em Deus. Quando a pessoa comete um homicídio, ela não pensa em Deus, ela não pensa que ela é tomada pela raiva. Quando a gente é tomado pela raiva, pela ira, que sai quebrando tudo em casa, ela está basicamente sob, não é porque está emocionada, não tem nada a ver. Ela está sob efeito de instintos. A razão fugiu, foi para algum canto. Então a pessoa não pensa, ela não pondera, perdeu a capacidade de racionalização. Né? E aí volta de fato ao estado animal, estado animalesco. E aí o ser espiritual é aquele que possui dentro de si o instinto, mas ele possui tanta consciência de si, possui tanto domínio de si, que o instinto não o abandonou, mas é completamente educado. É completamente controlado e completamente impossível de que aquele ser volte a cometer as coisas que cometeu anteriormente. Né? Então, hoje a gente falei basicamente sobre essa... Dependendo de como estamos, flutuamos entre um e outro, então, justamente, exatamente. Então, quando a gente respeita um idoso, por exemplo, a gente está num ônibus, a gente está no metrô, e aí a gente pega ali aquele idoso e trata com carinho, né? A gente põe ele no lugar que a gente estava sentado, ajuda a atravessar, ou então trata bem, está em casa, aquela pessoa que já tem os problemas, tem Alzheimer, ou então não consegue mais, tem incontinência urinária, e o filho cuida ali com todo amor, com todo carinho, em nenhum momento se queixa de nada. Não é um espírito puro, mas é um espírito moralizado, porque ele sabe que aquilo é o correto a ser feito, aquilo é o digno, aquilo é o justo a ser feito, aquilo é o que aquele espírito precisa naquele momento. Então ela nem pensa assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, olha como eu sou boazinha em estar ajudando meu parente, ajudando minha mãe, olha como eu sou boazinha de dar o lugar àquele idoso no ônibus. Não, o ser moralizado, ele faz aquilo ali porque ele sabe que é o dever dele fazer aquilo. Então este é um ser, e nós não somos capazes de fazer isso, a gente não faz isso no dia a dia, quando a gente quer fazer. Então isso torna-nos espíritos, sim, como Danila bem colocou, flutuando entre a moralização e a racionalização, porque chega a certo ponto que você nem pensa mais em fazer isso. Você vê um idoso, ou então vê uma criança em perigo, a pessoa vai lá e ajuda aquela criança, trata com carinho e com amor. Então ela não precisa pensar em fazer aquilo. Naturalmente ela vai lá e faz. Jogar lixo pela janela, jogar lixo no chão. Então a pessoa pensa, tem gente que pensa, olha, eu não vou jogar aqui, eu devia jogar na lixeira. Essa pessoa ainda não está moralizada. Quando você já está internalizado que você chupou aquela bala e vai jogar o papel no lixo, significa que naquele aspecto você já se moralizou, porque não precisa nem pensar naquilo. Aí já faz no automático. É um processo que já está internalizado. Então pensa que para nós nos tornarmos um ser moralizado, a gente tem que ser assim com tudo, com todas as coisas. E aí a gente percebe, nossa, o quanto eu estou distante então da moralização. E olha que nós estamos falando nem da espiritualização, estamos falando da moralização. Em tudo, pensa em tudo, em todas as coisas que nos cercam, em todas as coisas que a gente participa, a gente ser cuidadoso com todas essas coisas e olhar realmente um aspecto de justiça em tudo, né? Então a gente tem de fato um grande desafio pela frente, mas nós vamos cumpri-lo.
Quanto maior o nível de consciência, mais espiritualizado e evoluído ele é. E o que é a consciência? Está dentro daquilo que a Marlene falou no início, né? É o autoconhecimento. É a gente ter a plena noção de quem nós somos, onde estamos e para onde vamos. E isso se adquire com autoconhecimento, porque nós já somos uma centelha divina. Então, quando a gente busca aprender sobre nós, a gente está querendo adquirir consciência. A gente quer adquirir conhecimento sobre si, sobre o eu divino. Não é o eu material, é o eu divino. Então, esta é a nossa grande necessidade, e a Marlene bem pontuou no início. Marlene, minha amiga, boa noite. Você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Alguma coisa que você gostaria de comentar? De que de repente que você possa não ter entendido, que gostaria de abordar? Não, até que hoje eu entendi a leitura, foi bem explicado. E uma coisa que eu quero dizer é que o nosso autoconhecimento, eu acho que desde a infância, né, a gente tem que buscar o aprendizado. E nós que estamos aqui, temos netos, filhos, temos que começar desde pequeno a ensiná-los, né? Porque não importa a religião, eu vejo nesse ponto. Eu acho que não importa a religião, toda religião vai te levar a Deus, né? Uhum. Então, você tem que buscar o autoconhecimento de si mesmo, para você evoluir. E você, eu levo meu neto eu levo na catequese, porque ali ele está tendo um aprendizado, ele sabe para aprender o que é o bem e o que é o mal. Uhum. Toda criança tem que aprender a decifrar o lado bom e o lado ruim, né? Isso, exatamente. E eu acho que é assim que, né, a gente começa de pequeno, depois que você vai crescendo, aí sim, aí você busca a sua religião definitiva, você vê o que falta, porque eu sinto falta. Agora que eu estou aprendendo mais sobre o espiritismo, eu estou gostando muito, porque eu sou católica, nasci católica, Uhum. né? E criei meus filhos dentro da religião católica, eu não tive nenhum problema com nenhum dos dois, e estou levando meu neto, levo na igreja, faço minha obrigação de mãe e avó, né? Perfeitamente. Eu sou mãe e avó. Então, a gente tem que desde pequeno, ensinar a criança a perseverar, saber o que é decifrar o bem e o mal. E assim eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui, por vocês estarem participando. Quem quiser rever depois, e lembremos sempre, o nosso compromisso é conosco mesmo. Nós não temos compromisso evolutivo de contribuir com a evolução de ninguém. A gente tem compromisso de concluir a nosso processo evolutivo e assim ajudar as outras pessoas. Mas nós devemos ser os protagonistas da nossa própria vida. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.